Hoje nós vamos falar sobre a meditação e como que ela influencia nas nossas ondas cerebrais. Primeiramente, vamos tirar da cabeça a ideia de que você não consegue ficar sem pensar nada. Não que essa definição seja algo relacionado à meditação, ou que simplesmente se adequa para o que significa meditação. Porque, aliás, cada praticante ele pode ter a sua própria definição do que é o meditar. Por exemplo, o meditar ele vai muito mais além do que simplesmente fechar os olhos e respirar de uma forma adequada. A meditação ela é a partir das suas vivências. E eu posso compartilhar com vocês que a meditação ela é uma prática onde mantemos o nosso corpo e a nossa mente presente no aqui e agora. Simplesmente presente na ação escolhida. Seja você sentada com os olhos fechados, seja atenta à sua respiração, ou seja, contemplando um pôr do sol, ou até mesmo dançando. Mas o importante é que o foco seja exclusivamente na ação que você escolheu nesse momento. Os pensamentos de sempre, eles virão. E você não irá brigar com eles. Ou simplesmente vai brigar com você mesma por ter permitido que eles apareçam. Mas o importante é você voltar o seu foco ao que se propôs desde o início na sua prática. Nessa prática meditativa. E com isso, você vai ver que esses pensamentos, eles se vão. E virão outros, e outros, e assim mesmo, de forma repentinamente, esses pensamentos eles vão fluir. Mas é com essa prática que a mente ela vai serenando, você vai aquietando a sua mente. O seu poder de concentração ele vai aumentando e as mudanças, por exemplo, elas serão sentidas. É como se um hábito você começasse a ter. Mas agora vamos falar sobre as nossas ondas cerebrais, como eu citei lá no início. As células nervosas do nosso corpo, elas geram impulsos elétricos e esses impulsos eles são ritmados, os padrões de ondas elétricas cerebrais. Eles mudam de frequência baseados na atividade elétrica dos nossos neurônios e é influenciado e vai influenciando diretamente na qualidade da nossa vida e da nossa saúde. Resumindo, nas nossas emoções, nos nossos temperamentos, pensamentos e, no geral, no sistema do nosso corpo. É a comunicação do nosso cérebro, corpo e mente em forma de vibração elétrica. E isso é muito importante. A gente começa a entender que a frequência dessas ondas ela é medida em ciclos por segundo, ou hertz. O estado de meditação, por exemplo, a meditação profunda, ela altera essas ondas cerebrais. E isso é muito importante. Vamos falar da onda beta, que ela vai de 13 a 40 Hz. Quando estamos no estado, por exemplo, de vigília, que é alerta, atenção, excitação, concentração, lógica, raciocínio e cognição, este é o nosso estado normal, onde podemos realizar ações que necessitem da nossa atenção. Porém, em níveis mais rápidos, essas ondas mais aceleradas, está associado a padrões de doença, estresse excessivo, ansiedade e desarmonia. Falando agora sobre a onda alfa, que ela vai de 7 a 12 Hz. É uma baixa atividade cerebral, quando estamos, por exemplo, num estado de sonho, relaxamento ou meditação. É altamente benéfico e ressoa por todo o córtex cerebral. Os termos que a gente usa, como estar em alfa ou a expansão da consciência, são utilizados nesse momento que essa onda é atingida. E é um estado no qual o aprendizado e a criatividade são potencializadas. Você pode, por exemplo, ampliar a sua imaginação, visualização, memória e concentração. Situa-se entre o estado de sono e o de alerta e é a entrada para o subconsciente.
um estado de relaxamento profundo. E o que acontece? São reduzidas, por exemplo, com os olhos abertos. E isso faz com que você esteja num estado de sonolência e sono. Só surgem a partir de 3 anos de idade. Agora falando sobre as ondas θ, que vai de 4 a 7 Hz. Essas ondas elas são mais lentas do que as ondas alfa. É um estado de sono leve, incluindo um estado de sonho MRO, que são os movimentos rápidos dos olhos. E também um estado de meditação profunda. Várias pessoas conseguem entrar nesse estágio de meditação. E durante esse estado, somos receptivos a informações além da nossa consciência normal. E é um acesso que a gente tem ao subconsciente e experienciado efemeramente quando você sai do sono alfa e acorda de um sono profundo, a partir da onda delta. E é importante porque você experiencia uma visualização e ondas profundas de inspirações criativas. Podemos reprogramar a nossa mente com as ideias positivas, prevenindo então e quebrando determinados padrões de pensamentos que muitas vezes são nocivos. Pessoas com déficit de atenção não conseguem sair do estado θ e em situações que necessitem de foco e atenção. Mas a maioria das pessoas consegue naturalmente alterar entre os padrões e os estados de padrões beta, alfa e θ, quando isso é preciso. Agora falando sobre as ondas delta, que vai de 0 a 4 Hz. A onda mais lenta é um estado de sono muito profundo, de meditação transcendental, onde a consciência ela está totalmente isolada. Delta é o acesso à mente inconsciente. É a porta de entrada para a mente universal. A gente fala que é a mente do inconsciente coletivo. A melatonina, o hormônio do crescimento, eles estão associados à cura e à regeneração dos nossos tecidos. E fica estimulada durante esse período. Daí a importância da gente chegar a um estado de sono profundo. Agora falando sobre uma outra onda, que é a onda gama, que é uma onda acima de 40 Hz. É a onda mais rápida que a gente tem. Estudos revelam que as ondas gama, elas estão associadas com um súbito esclarecimento mental, como são os insights, os altos níveis de processamento de informação. A partir dessas informações, é possível a gente fazer ajustes necessários ao nosso bem-estar, com o passar do tempo, tendo habilidades para a gente fazer isso. Lembrando que a causa da nossa ansiedade e então até possíveis angústias não está no externo, pois nós somos responsáveis pela nossa realidade. Então a gente consegue sim fazer com que nós tenhamos o equilíbrio dessas ondas. E a meditação, ela é muito importante, pois ela permite que a gente entre no estado de serenidade, calmaria dos nossos pensamentos e assim trazendo um bem-estar fantástico para a nossa saúde mental.